Deus disse que os tirou do Egito no mesmo dia em que ele saiu. Todos conhecem a história da abertura do Mar Vermelho, mas e se não fosse apenas uma lenda? E se, sob camadas de areia, corais e séculos de silêncio, estivesse o rastro congelado de uma das fugas mais dramáticas da história? Não um mito transmitido entre gerações, mas um evento físico e tangível, aguardando silenciosamente sob a superfície do mar. Essa pergunta, perigosa, polêmica e quase impossível de provar, é exatamente o que motivou uma expedição secreta e de alto risco às profundezas do Golfo de Aqaba. O que começou como uma investigação ousada se transformaria em algo muito mais perturbador do que qualquer um estava preparado. No final de 2024, uma equipe pequena, mas altamente especializada, reuniu-se discretamente em Aqaba. Sem manchetes, sem coletivas de imprensa, sem anúncios oficiais. A operação foi desenhada para permanecer invisível. Não eram amadores atrás de mitos antigos ou aventureiros em busca de tesouros. Eram profissionais de elite, mergulhadores de águas profundas com experiência militar. Engenheiros navais treinados em ambientes subaquáticos hostis e especialistas em imagens capazes de reconstruir paisagens inteiras apenas com dados de sonar. Cada membro entendia claramente uma coisa: se estivessem certos, as implicações seriam monumentais, e se estivessem errados, desapareceriam sem deixar rastros na obscuridade acadêmica. Seu equipamento refletia a seriedade da missão. Mais de 10 milhões de dólares em tecnologia de ponta foram transportados discretamente para a região. Sistemas avançados de sonar multifeixe capazes de mapear o leito marinho em 3D de ultra alta resolução. Veículos subaquáticos autônomos programados para rastrear anomalias invisíveis ao olho humano. Sistemas de imagem de alta definição projetados para capturar detalhes microscópicos, mesmo com visibilidade quase nula. Drones resistentes à pressão, equipados com reconhecimento de objetos assistido por IA. Nada nesta missão era casual. O destino? Um trecho de água relativamente obscuro perto da praia de Nuveiba. Para a maioria das pessoas, era apenas mais um local costeiro, bonito, calmo e comum. Mas durante décadas ele foi cercado por sussurros, histórias e alegações que se recusavam a desaparecer. Rumores de que algo extraordinário, algo antigo, repousava sob suas águas. Esta não era uma expedição subaquática comum. A maioria das missões busca naufrágios, cargas perdidas, cidades submersas ou artefatos que se encaixam perfeitamente na história estabelecida. Esta equipe perseguia algo muito mais controverso. Eles investigavam o relato de que um exército antigo inteiro, com carruagens, armas e soldados, jazia preservado sob o leito marinho. No papel, a ideia parecia absurda, e foi exatamente assim que as instituições a trataram. Antes mesmo da missão começar, a equipe tentou garantir apoio oficial. Pedidos de financiamento foram enviados por canais arqueológicos. Propostas foram enviadas a universidades, institutos de pesquisa e órgãos governamentais. Cada uma delas foi rejeitada. Algumas respostas foram educadas, citando falta de evidências ou fundamentação acadêmica insuficiente. Outras foram mais diretas. Uma autoridade de antiguidades teria descartado a ideia sumariamente, chamando o suposto local de nada mais que formações de coral interpretadas erroneamente pela imaginação. Nos bastidores, a resistência tornou-se ainda mais perceptível. Avisos discretos começaram a surgir. Barreiras regulatórias tornaram-se mais rígidas. Proteções ambientais foram enfatizadas de repente. O acesso a certas áreas ficou cada vez mais restrito. Para a equipe, a resistência parecia desproporcional. Não era apenas ceticismo. Parecia haver uma certa esquiva. Eventualmente, eles abandonaram de vez a ideia de buscar apoio institucional. Em vez disso, surgiram financiadores privados, indivíduos com recursos vastos e motivações variadas. Alguns eram movidos pela curiosidade religiosa, outros pelo fascínio histórico. Alguns queriam apenas descobrir a verdade, independentemente de onde ela levasse. Com o financiamento discreto garantido, a missão avançou sob um disfarce cuidadosamente elaborado. Um levantamento geológico. Meses de planejamento levaram a um único objetivo: entrar no local, escanear o leito marinho e documentar tudo, sem atrair atenção.
Mas o que tornava esta localização realmente instigante não era apenas sua história. Era sua geografia. As águas perto de Nuweiba escondem algo incomum. Um amplo planalto subaquático que se estende por quase 16 quilômetros em direção ao que hoje é a Arábia Saudita. Diferente do relevo ao redor, que despenca drasticamente para profundidades de quase 1.500 metros, esta área permanece relativamente rasa, uma formação natural, um tipo de caminho submerso. Em termos simples, é o único ponto em todo o Golfo onde um grande grupo poderia, teoricamente, atravessar de um lado ao outro sem enfrentar profundidades extremas. Se uma travessia em massa algum dia tivesse ocorrido, este seria o lugar. Quando a equipe iniciou as varreduras iniciais, os resultados foram exatamente os esperados. Areia, corais, detritos espalhados e as irregularidades naturais do fundo do mar. Nada de incomum, nada de extraordinário. Horas se transformaram em dias. Os dados se acumulavam. Ainda nada. Então, lentamente, os dados começaram a mudar. O sonar detectou formas. No início, eram sutis, pequenas irregularidades. Padrões que não se alinhavam totalmente com as formações naturais, fáceis de descartar, fáceis de ignorar. Mas a equipe não as ignorou. Eles ajustaram a resolução, refinaram os ângulos de varredura, processaram os dados novamente, e as formas ficaram mais nítidas, simétricas, repetitivas, estruturadas, precisas demais para serem um mero acaso geológico, consistentes demais para ser coincidência. Mergulhadores foram enviados para confirmação visual. Ao descerem na água, a visibilidade era ruim. Partículas finas flutuavam na corrente, reduzindo a clareza para apenas alguns metros. Quanto mais fundo desciam, mais silencioso o ambiente ficava. O mundo da superfície desaparecendo em uma memória distante. A respiração desacelerou. Os movimentos tornaram-se deliberados. Então, as formas começaram a surgir. De início, eram quase invisíveis, apenas sombras contra o leito marinho. Mas, conforme os mergulhadores se aproximavam, seus contornos ganhavam nitidez. Formas circulares, parcialmente enterradas. Sua geometria era inconfundível. Várias pareciam rodas, cobertas por corais, mas ainda mantendo uma estrutura distinta. Pelo menos 3 se destacaram de imediato, alinhadas em uma formação vaga que parecia proposital. Isso não era algo aleatório. Uma estrutura, em particular, atraiu atenção imediata. Sob camadas de coral, ela refletia algo incomum, um leve brilho metálico. O mergulhador se aproximou com cuidado, limpando o sedimento solto. O que surgiu foi inquietante. Um cubo central, 4 raios partindo para fora. Mesmo sob séculos de incrustação, a simetria era inegável, parecia algo projetado. À medida que a exploração avançava, mais fragmentos surgiam. Estruturas longas, como hastes, lembrando eixos. Seções curvas que sugeriam chassis. Pedaços quebrados indicando uma montagem mecânica. Isoladamente, cada peça poderia ser explicada. Juntas, elas formavam um padrão. Foi então que surgiu a descoberta que mudou tudo. Ossos. No início, apenas fragmentos. Peças espalhadas, parcialmente escondidas sob o crescimento de corais. Mas então, agrupamentos, não restos isolados, mas aglomerados. Alguns alongados como membros humanos, outros mais grossos com o formato de ossos de animais. Os mergulhadores pararam. Não era o que esperavam. Isso não era um naufrágio. Isso não era carga. Era algo diferente. E então, o drone capturou algo que mudou todo o tom da missão. Semi-enterrado na vegetação marinha jazia um crânio. Não humano. Maior. Distinto. Um cavalo. Ele foi recuperado com cuidado, manuseado com extrema cautela e levado à superfície para análise. Segundo a equipe, os resultados foram extraordinários. A estrutura e as proporções sugeriam uma linhagem de cavalos do Egito Antigo. Especificamente o tipo associado a carruagens de guerra. Por si só, isso já seria significativo. Mas não estava sozinho. Momentos depois, um dos mergulhadores transmitiu uma mensagem para a superfície. Curta, tensa, inequivocamente abalado. Isso não é bom. A transmissão ao vivo da câmera de seu capacete revelou o porquê. À sua frente, o leito marinho mudou. O que antes eram fragmentos espalhados tornou-se algo muito mais perturbador. O solo estava coberto de restos, esqueletos humanos, entrelaçados com objetos cobertos de coral.
armas, estruturas quebradas. Crânios jaziam em ângulos não naturais, caixas torácicas colapsadas na areia, colunas vertebrais retorcidas e fragmentadas. Isso não era um local de sepultamento, não havia ordem, sem disposição, sem ritual. Isso parecia o caos, congelado, preservado, um momento de pânico, capturado e preso no tempo. Não lembrava um naufrágio, não lembrava uma decomposição lenta. Parecia algo súbito, violento, avassalador, como se uma força tivesse atingido sem aviso, deixando para trás nada além do silêncio. O que começou como uma busca controversa transformou-se em algo muito mais sombrio. Um campo de destruição submerso, estranhamente intacto após milhares de anos. Mas uma pergunta permanecia. Como sabiam onde procurar? A resposta nos leva de volta a quase 50 anos. A um homem chamado Ron Wyatt. Em 1978, Wyatt, um americano sem formação arqueológica formal, mergulhou nestas mesmas águas. Movido pela firme convicção de que os eventos bíblicos eram ocorrências históricas literais, ele afirmou ter descoberto algo notável: rodas de carruagens cobertas de coral. Ele descreveu ter visto vários tipos, alguns com 4 raios, outros com 6 ou 8. Historicamente, esse detalhe era importante. O design das carruagens egípcias evoluiu com o tempo. Modelos anteriores tinham menos raios, enquanto versões militares posteriores usavam mais para estabilidade e força. Para Wyatt, isso sugeria não destroços aleatórios, mas uma força organizada e equipada. Ele também afirmou ter visto restos humanos e animais espalhados violentamente, como se tivessem sido pegos em um evento catastrófico. Mas sua alegação mais controversa envolvia um único objeto, uma roda de carruagem banhada a ouro. Segundo Wyatt, era lisa, reflexiva e distinta das estruturas cobertas de coral ao redor. Ele afirmou tê-la recuperado e a entregado às autoridades egípcias. Mas havia um problema: nenhuma fotografia verificada, nenhuma documentação oficial, nenhum registro em museu. O artefato, se é que algum dia existiu, desapareceu. As alegações de Wyatt foram descartadas pelo meio acadêmico tradicional. Sem evidências verificáveis ou validação por pares, seu trabalho foi rotulado como especulação na melhor das hipóteses, ou fabricação na pior, e ainda assim sua história se recusou a desaparecer. Por décadas, circulou silenciosamente, através de documentários, livros e conversas sussurradas. E agora, em 2024, uma nova equipe retornou às coordenadas exatas que ele identificou. E seus instrumentos detectaram algo, os mesmos padrões, as mesmas estruturas e, o mais importante, assinaturas metálicas sob o coral. Pela primeira vez, a localização de Wyatt teve uma confirmação independente e tecnologicamente avançada. Mas o que veio a seguir trouxe ainda mais perguntas. Quando a equipe comparou os dados do sonar com registros antigos, incluindo os esboços de Wyatt e levantamentos posteriores, eles notaram algo estranho. Discrepâncias significativas. Partes do campo de destroços pareciam ter sumido. Áreas que deveriam conter estruturas agora mostravam um fundo do mar liso e intocado, como se algo tivesse sido removido ou enterrado. As implicações eram inquietantes. Uma explicação é a mudança natural, o crescimento dos corais, o movimento de sedimentos, correntes subaquáticas que moldam a paisagem com o passar do tempo. Outra possibilidade é a interferência humana. Operações de resgate não autorizadas, saques, a remoção de artefatos de um sítio conhecido, ao menos por alguns, por possuir valor histórico. E há também as teorias mais especulativas. A de que, se algo existiu ali, algo capaz de desafiar as narrativas estabelecidas, pode ter sido ocultado deliberadamente, removido silenciosamente ou apagado antes que pudesse ser devidamente documentado. Mas não existem evidências diretas que sustentem isso. O que é certo é isto: a equipe não recuperou nenhum grande artefato, em parte devido a restrições legais. O Golfo de Aqaba é rigidamente regulamentado. Remover material arqueológico sem autorização acarreta consequências severas, em parte devido à fragilidade. Muitas estruturas estavam tão incrustadas que tocá-las trazia o risco de destruí-las completamente. E, em parte, devido ao tempo. Objetos submersos por milhares de anos não se comportam como esperamos. A exposição ao ar pode desencadear uma deterioração rápida. Estruturas que parecem sólidas sob a água podem colapsar em poucas horas na superfície.
Ainda assim, a ausência de artefatos físicos deixa a descoberta em uma zona cinzenta, intrigante, mas não conclusiva. Críticos argumentam que existem explicações mais simples. O Golfo de Aqaba tem sido uma importante rota comercial há milhares de anos. Navios de diversas civilizações cruzavam estas águas regularmente. Muitos se perderam, seus restos se espalharam pelo leito marinho. Com o tempo, o coral cresce, sobretudo, remodelando, camuflando e criando formas que imitam simetria e design. Uma roda de carruagem poderia ser parte do mecanismo de uma embarcação. Uma lança poderia ser o fragmento de uma âncora. Um campo de batalha poderia ser a sobreposição de campos de destroços de séculos de tráfego marítimo. A mente humana é programada para reconhecer padrões, mesmo onde eles não existem, e ainda há a ausência de registros escritos. O Antigo Egito documentou muitos aspectos de sua história, mas raramente suas derrotas. Se um exército inteiro tivesse se perdido em um evento tão dramático, não restou nenhum registro egípcio que confirme o fato. Mas a ausência de evidência nem sempre é evidência de ausência. Assim, o mistério permanece. Seriam estes os vestígios submersos de um dos episódios mais famosos da história? Uma interpretação equivocada de detritos marítimos, ou algo mais complexo, uma colisão entre história, lenda e processos naturais. O que a expedição de 2024 provou não é que a história seja verdadeira, mas que o fundo do mar guarda anomalias, reais, mensuráveis e inexplicáveis. Padrões que exigem mais investigação, estruturas que resistem a explicações simples. E talvez o mais importante, o que quer que esteja sob essas águas está mudando, oscilando e desaparecendo, seja por forças da natureza ou por ação humana. Porque se algo significativo esteve lá um dia, partes dele podem já ter desaparecido, perdidas não apenas para o tempo, mas para a demora. E essa possibilidade, que as evidências estejam sumindo mais rápido do que podem ser compreendidas, é o que realmente muda tudo.